vamos aqui a mais uma aula de português. Dessa vez, nós iremos precisar do nosso livro, tá certo? Lá na unidade 4, na página 89, e o tema é Criticando com Humor. A gente já vem falando esses últimos dias, né? O passo a passo, já vimos o que é charge, já fizemos interpretação de charge, e hoje nós iremos usar o nosso livro. Eu preciso que você tenha o seu livro em mãos, aberto aí na página 89. Separe lápis, borracha, caneta e o seu caderno de português, porque hoje a aula promete muitas aventuras e desafios. E como é que se critica com humor? Normalmente, quando a gente fala em crítica, é aquela coisa assim mais negativa. É alguma coisa que a gente não aprecia muito. Há quem fale que existe a crítica construtiva, que é aquela que é feita visando a sua melhora. Mas a charge, ela tem essa capacidade de criticar com humor. E ela faz isso porque ela junta a linguagem verbal à linguagem não verbal e faz uso de caricaturas, que são aquelas imagens bem mais exageradas, principalmente nos personagens. É claro que nem todo mundo consegue achar graça numa charge. Para você achar graça numa charge, você tem que estar por dentro das situações que nós estamos envolvidos socialmente, politicamente também, certo? Aí você vai conseguir olhar com um olhar mais crítico aquilo que está acontecendo e aquilo que está querendo ser dito. As charges, são bem veiculadas na mídia, elas representam algo que acontece na atualidade, ela só vai ter valor naquele momento. Se passar, já não tem mais o que criticar, já não tem mais o que levar à reflexão, porque já é passado. É um gênero também que se parece muito com a piada, e esse humor ele é construído e reconstruído a cada nova leitura e por cada olhar que é direcionado. Nós falamos de charge, fizemos exercícios, né, online, vocês também receberam material para exercício e agora nós vamos à nossa atividade no livro. Abra o seu livro aí na página 89. Inicialmente tem aí uma discussão sobre o assunto. Nós temos aí, nessa página 89, a foto de três grandes filósofos, né? Nós temos Sêneca, nós temos Rousseau e nós temos Sócrates. E o primeiro deles, Sêneca, ele falou: viva em harmonia com as leis da natureza e você nunca será pobre. Viva em harmonia com as opiniões e você nunca será rico. O que vem a ser viver em harmonia com as leis da natureza? O que diz as leis da natureza? Que leis são essas que não vão me deixar nunca ser pobre? Vamos ampliar isso. Mas o que é ser pobre? Tem gente que tem muito dinheiro e ainda assim é pobre. Como assim? Tem gente que é pobre em recursos, mas tem muita riqueza. Deu para entender que é um assunto bem complexo, que a gente pode ir ampliando. É a citação de um filósofo. E ele diz na segunda oração: vive em harmonia com opiniões e nunca será rico. Viver em harmonia com opiniões, dá muita atenção a tudo que se diz e você nunca vai ser rico. Vocês ainda são pré-adolescentes, mas vai chegar o dia que de repente você vai querer tomar alguma iniciativa na vida, aí tem alguém que diz assim: não, eu acho que não vai dar certo. Eu acho isso. Aquela coisa botando terra, sabe? Jogando terra no projeto. Pois é, viram um monte de especulações. Inúmeras especulações vão surgir. E aí você não avança, você não dá aquele passo de fé, você não toma a coragem, a iniciativa, porque você ouviu muitas coisas e pode estar perdendo a oportunidade de se tornar rico. E viver em desarmonia com as leis da natureza me fará pobre. Por quê? Quando eu não respeito a natureza literalmente, eu me torno mais pobre. Eu não tenho um ar que preste para respirar, eu não tenho alimento de qualidade para eu consumir, eu acabo me tornando pobre por causa disso, pobre em termos de saúde.
quando eu respeito as leis da natureza e eu ofendo, eu até mato alguém, isso vai me fazer viver menos também. Até a Bíblia diz, né, um dos mandamentos que é para o filho honrar pai e mãe para que ele possa viver mais. Isso é respeitar as leis da natureza. É você respeitar a natureza como um todo e respeitar as pessoas com quem você convive. E aí você vai poder viver mais. O segundo filósofo foi Rousseau. Rousseau também foi político e ele disse: é dentro do espaço do coração que o espetáculo da natureza existe. Para vê-lo, é preciso senti-lo. Você já reparou que pessoas que às vezes têm a mesma condição, moram na mesma casa, elas têm uma visão de mundo totalmente diferente uma da outra? Pois é, ele diz que é dentro do coração que acontece o espetáculo da vida. É dentro do coração. Precisamos alimentar o nosso coração, a nossa mente, com coisas boas, com coisas positivas. Assim, nós poderemos olhar para a vida com muito mais otimismo. Existem pessoas que estão doentes e de doenças muito graves, muito sérias. E às vezes a gente se entristece e vai fazer uma visita. E quando você chega lá, você vê aquela pessoa, mesmo debilitada em cima da cama, com tanta vontade de viver, com tanta força, que você diz, meu Deus, ela está passando por tudo isso e ainda consegue ser tão otimista. Por quê? É dentro do coração que acontece o espetáculo da natureza existe. Dentro do meu coração que eu tenho que colocar coisas boas. Sabe que uma vez perguntaram para mim assim, me fizeram um desafio e disseram assim, como é que você faz para limpar um balde que está cheio de água suja? Você não pode quebrar o balde e você não pode despejar a água do balde, mas você tem que fazer com que esse balde fique com água limpa. E eu fiquei pensando, né? Não tem como é que eu vou esvaziar esse balde sem quebrar e sem despejar? E eu passei os 2 dias pensando nisso e não consegui a resposta que me pediram. E então, conversando com a pessoa, ela disse o seguinte: se você colocar esse balde de água suja embaixo de uma torneira aberta, a água limpa vai começar a cair nesse balde de água suja. Vai levar um tempinho, mas essa água suja ela vai começar a transbordar até que restará apenas água limpa dentro do balde. E eu disse, poxa, é verdade. Às vezes a gente, nesse momento agora mesmo de confinamento, tem dias que a gente está com o astral lá em cima, tem dia que a gente está tão para baixo, né? Isso acontece com os adultos, mas tem acontecido com inúmeras crianças também que tiveram a sua rotina interrompida. E o que fazer para melhorar esse astral? Coloque coisas boas aqui. Coloque coisas boas aqui. É isso que o filósofo estava falando. Ouça uma música que você goste. Tente fazer um artesanato, uma pintura. Ajude alguma coisa em casa. Você tem internet, você está me vendo aí. Veja coisas boas na internet, um filme bom, coisas boas, coisas positivas. Você vai colocar tanta coisa boa dentro de você que aquilo que é ruim vai transbordar, vai embora e vão ficar apenas coisas boas. Agora é que eu queria ver Cebolinha chorar. Viu, Cebolinha? Cebolinha, gente, é Maria Clara, lá do 7º A. Vamos lá. O outro filósofo que nós temos aí é Sócrates, filósofo grego. E ele disse: é mais rico aquele que se contenta com pouco, pois a satisfação é a riqueza da natureza. Eu conheço pessoas que querem muita coisa. Querem, nunca ficam satisfeitos, porque ela quer tanto isso aqui, tanto, aí consegue. Quando ela consegue, ela não tem satisfação nisso. Ela já está pensando no modelo novo. Aí quer, consegue, já não tem mais satisfação naquilo, já está querendo um outro. Talvez eu esteja falando para alguém que seja assim também. Mas ele diz que rico é aquele que se contenta com pouco. E quantas vezes eu já vi crianças, né? A gente vê muito isso em criança, brincando
usando um chinelo para seu celular, ela está se contentando com tão pouco. Vamos nos alegrar com o que a gente tem, porque o que a gente tem é o melhor que a gente teve possibilidade de ter, foi o melhor que nossos pais puderam nos dar. Um dia, quem sabe, né, a gente vai ter ainda outros e outros melhores ainda. Mas vamos nos contentar com aquilo que a gente tem. Nós temos aí a pergunta 1 para respondermos. Sim, falando nisso, vocês estudarão mais a respeito de filósofos quando vocês estiverem no ensino médio, tá certo? Vai ser um debate, uma aprendizagem muito grande e muito rico para a vida pessoal de vocês. Vamos lá. Número 1. Qual a nacionalidade desses autores e em que época viveram? Copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. O primeiro deles você vai colocar aí Lúcio Anácio Sêneca. Dizer o nome, você já disse a nacionalidade dele. Ele era de onde? Roma. O texto diz que ele era romano. E a época que ele viveu, de 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo, certo? Rousseau, ele era suíço. Sócrates era grego. Então, ó, Sêneca, romano, Rousseau, suíço, Sócrates, grego. E o período que viveram, tá aí a data, é só você copiar e colar sem nenhuma dificuldade. Vamos para o próximo slide. Vamos continuar nossa correção. Temos aí número 3. Vou colocar minha ponteirinha aqui para poder ficar mais bonitinho e acompanhar com vocês aí. Ok, pronto. Vamos aí, número 3. Nós estamos agora na página 90 e a pergunta é: que temáticas essas frases apresentam? Basta a gente dar uma olhadinha lá. Nós falamos alguma coisa aqui a respeito. Qual é o tema que está presente nessas charges? Primeira coisa que a gente tem aí é viver em harmonia com o que, meu povo? Com as leis da natureza. Então, respondam: viver em harmonia com as leis da natureza. Já que vamos enumerar temáticas, vamos fazendo uso da vírgula, ok? Viver em harmonia da natureza, sentir a natureza, preservar a natureza, contentar-se com o pouco que temos, preservar aquilo que nos cerca. Com certeza, se nós fizéssemos isso, essas coisas, nós seríamos muito mais felizes e viveríamos mais. Viver em harmonia com a natureza, sentir a natureza, preservar a natureza, contentar-se com o que temos, preservar aquilo que nos cerca. Você precisa colocar igualzinho o meu? De jeito nenhum. Você pode usar suas palavras para você escrever aquilo que você enxergou nesse texto, certo? Vamos aí, número 4. Próxima questão é a número 4. Qual é o papel do filósofo na sociedade? Nós iremos marcar as alternativas que correspondem a esse papel. Na letra A, o papel do filósofo é cultivar a sabedoria, a reflexão lúcida e lógica? Sim ou não? Sim, cultivar a sabedoria, fazer a pessoa refletir sobre os seus atos. Exatamente. Pode marcar aí um X. Vou até marcar aqui também, certo? Vou marcar X. A letra B diz assim: o filósofo, o papel dele é marcar suas posições diante de toda atividade humana que envolva reflexão.
É isso também, é ele se posicionar diante de tudo que acontece ao nosso redor? Sim, o filósofo, ele faz isso. Ele reflete sobre todas as coisas e ele vai lá e coloca no papel para que ele possa promover novamente uma nova reflexão. E a letra C? O papel do filósofo na sociedade é refletir sobre as atividades humanas de forma crítica? Sim, também. Alguém tem que pensar, né, gente? Vocês já viram pessoas que, ou conhecem pessoas que agem só por impulso? É muito ruim, né? Que bom que tem que ter sempre alguém mais calmo, alguém que reflita, alguém que pondere as situações. Nem tudo a gente pode resolver no braço, na mão. A gente precisa, né, resolver melhor com a cabeça no lugar, pensando direitinho, ponderando os prós e os contras. E assim a gente vai viver melhor com todo mundo, com quem está ao nosso redor, e a sociedade vai refletir isso também. A próxima questão é o número 5. De que modo o papel do filósofo ficou evidenciado nas frases que você lê? O que nós temos aí do papel do filósofo? O que ficou evidenciado? Primeira coisa, que eles defendem a vida em harmonia. Os três falam basicamente da mesma coisa, da vida em harmonia com a natureza, em sentir essa natureza, em preservar essa natureza. Esses três filósofos nos fazem refletir nossas próprias ações, né? É muito bonito o que ele escreveu, é muito bonito aquilo que eu estou falando, aquilo que você está falando e pensando aí. Mas e quanto às nossas ações? Eles nos levaram a refletir sobre as nossas ações. Eu, Lucila, preciso melhorar muito, muito. Todos nós precisamos melhorar. E é nesses momentos de conversa e de troca que a gente reflete e revê alguns posicionamentos e posturas nossas. Vamos melhorar. Nós precisamos melhorar e o mundo agradece. Mais uma vez aí, eu trouxe para vocês a definição do que é a charge. A charge é um termo de origem francesa que significa carga, ou seja, uma ilustração ou desenho humorístico com ou sem legenda ou balão, que é veiculado pela imprensa, seja jornal, revista, e tem por finalidade satirizar, criticar algum acontecimento do momento, nos fazer refletir, assim como os filósofos no passado fizeram. Será que o chargista, ele também é filósofo? É uma combinação disso tudo? A verdade é que a charge nos leva à reflexão e também à autocrítica. Então nós vimos aí que os filósofos, eles procuram marcar suas posições, ele costuma dar o seu posicionamento, fazer a sua análise diante de tudo que acontece na sociedade e assim eles promovem reflexão. Como é que funcionam os filósofos da nossa atualidade? Bom, nós temos os chargistas, né, que a gente pode considerar filósofos, que através da composição que criam, usando linguagem verbal, não verbal, apenas não verbal, eles transmitem uma mensagem, eles deixam implícita o posicionamento deles, seja criticando, seja fazendo a sociedade refletir sobre algo que acontece na atualidade. Nós temos agora na atividade 3 charges. Vamos observar cada um atentamente. São 3 textos distintos. O primeiro texto tem como título Tensão pré-código florestal. Então, nós temos aí árvores que possuem casas de pássaros, né? A casa do João de Barro. Em uma delas está escrito aluga-se, a outra vende-se e uma outra está escrito gambira-se. É importante eu dizer a vocês que essas charges foram feitas no ano de 2012, que foi quando aconteceu a última votação para mudanças no Código Florestal Brasileiro, certo? Gente, o que é gambira-se? Gambira-se é troca-se, negocia-se, certo? Então, nós temos aí pássaros que também estão entrando na negociação, querendo partir desse lugar para um outro. Nós temos o texto 2.
No texto 2, nós temos alguém aí bem vestido, né? De terno, gravata, com um livro na mão, e o título do livro é Mudanças no Código Florestal Brasileiro. E tem um balão de fala. Basicamente, estamos propondo que as florestas se mudem das nossas propriedades. Quem é esse que está falando aí? Estamos propondo que as florestas se mudem das nossas propriedades. Ele está aí representando os grandes proprietários de terra, concordam? Temos então o texto 3, que tem como título também Código Florestal. E o que nós vemos aí nesse texto? Árvores que foram derrubadas, ou, melhor dizendo, o que sobrou das árvores de determinada floresta. Mas não apenas isso, o que sobrou delas forma o código SOS. Vamos interagir agora com esse texto. Número 1. Descreva aquilo que você observa nos 3 textos. Bem direitinho, organizado no livro, coloque aí. Texto 1. 2 pontos. O que você vê nesse texto 1? O que eu vejo? Uma floresta em que pássaros tentam negociar as suas casas, né? A gente tem casinha aí para vender, para alugar, para trocar, para fazer qualquer negócio. E você, o que é que você vê? Você vai colocar aí o que você vê no texto 1, certo? Coloquem bem direitinho, bem explicadinho. Na linha de baixo, você vai colocar texto 2. O que você vê no texto 2? A gente vê um representante dos proprietários de terra, né? Que expõe a sua proposta para mudanças no Código Florestal. Pode escrever com suas palavras, fiquem tranquilos em relação a isso, certinho? Em uma outra linha, você vai colocar texto 3. Texto 3. O que você vê aí? O que sobrou das árvores de uma floresta, formando o sinal SOS. Certinho? Nenhuma dúvida, né? É apenas aquilo que você vê. Vamos então para a pergunta número 2. No texto 1. Cadê o texto 1? Aqui, deixa eu só botar meu ponteiro, porque toda hora ele sai. No texto 1 agora, de acordo com o texto 1. Que significado podemos inferir da placa gambira? E eu já dei a resposta. O que é gambirá? É trocar, é negociar. Falando nisso, ainda estou gambirando a minha chácara, tá? Troco, negocio, faço qualquer negócio. Então, gambirá significa negociar, trocar. Certinho? Número 3. Qual é a temática das 3 charges? Como é que você sabe disso? Como é que você sabe qual é o tema? Na charge 1 e na charge 3, nós temos um título. Tensão pré-código florestal. E na 3 nós temos código florestal. Então, isso aí já me deu pista de qual é o tema. O tema foi a votação do código florestal. Como é que eu sei disso? Através dos títulos. E na charge 2, como é que eu sei que isso também está relacionado a esse código florestal? Por causa do livro, das mudanças, das propostas que foram escritas aí nesse livro. Certinho? Anotem, corrijam, tudo direitinho aí. Vamos à pergunta número 4. As charges sempre se referem ao fato atual fazendo uma crítica. No caso dessas charges, qual é a temática delas? Como sabemos disso? Qual é o tema dessas charges? As mudanças no Código Florestal, a votação do novo Código Florestal. Como é que você sabe disso? Mais uma vez, pelos elementos que compõem essa charge. Os elementos verbais, não verbais.
a mensagem que está implícita através dos desenhos. Concordam? Então, respondam. Essa foi a resposta da questão número 4. Se tiver muito rápido, dá pausa, volta, olha de novo, certinho? Vamos aí ao número 4, letra B. O que cada uma delas está criticando? Agora nós vamos fazer separadamente. A charge 1 e a charge 2, essas duas estão criticando essa votação. Veja que nós temos aqui tensão pré-Código Florestal. E aqui nós falamos novamente das emendas, das mudanças. Então, texto 1 e 2 critica a votação vinculada a interesses econômicos. Texto 1 e 2 criticam a votação vinculada a interesses econômicos. Veja que todo mundo está querendo ganhar, né? Ninguém quer perder. E no texto 3, o que a gente tem? A gente tem o descaso com a floresta. Ao se discutir essas mudanças. Então, texto 3, o descaso com a floresta, ao se discutir tais mudanças, ok? Vamos aí, continuando. Meu povo, número 5. O desenho da charge é caricatural, ou seja, ele tem traços exagerados, a fim de satirizar um personagem público ou alguma situação política ou social. Vejam que eu coloquei aqui uma charge, uma caricatura, né, de Silvio Santos. Silvio Santos, esse animador aí, dono da emissora do SBT. Ele tem a boca grande, mas veja que na charge isso se torna ainda mais exagerado, mais acentuado, e faz uma boca enorme em relação ao corpo. Nós temos aqui o personagem também, Mr. Bean, que muitos de vocês conhecem e gostam. Olhem o nariz dele. Vejam, ele sempre faz alguma coisa estranha assim na sobrancelha, que eu não sei como é que é. Vejam como ele aumenta, né? Torna ainda mais evidente essa característica. Vamos pensar no texto 2. No texto 2, quem é que a personagem da charge satiriza? Nós já comentamos sobre isso. Quem está sendo representado? Quem é que aquele homem representa naquela charge? Os grandes proprietários de terra, que têm interesse em derrubar suas árvores dentro de suas propriedades, né? Então, ele representa os grandes proprietários de terra. Respondam. Número 6. Para obter o efeito desejado, os chargistas costumam fazer uso de alguns recursos linguísticos. A ambiguidade, que é a duplicidade de sentido em palavras ou expressões do texto, é um exemplo desses recursos. Duplo sentido, né? Duplo sentido, ambiguidade, duplo sentido. Letra A. Há uma ambiguidade presente na charge 2. Explique-a. Aí basta eu olhar a charge 2. Dá uma voltinha no seu livro e você vai ver aí. Basicamente, estamos propondo que as florestas se mudem. Veja que está entre aspas, se mudem. A floresta se mudar. Isso aqui é meu, eu quero que ela que vá embora. Não sou eu que invadi, é ela que invadiu o meu território. E logo no texto embaixo no livro tem escrito mudanças no Código Florestal. Qual é a ambiguidade que a gente tem no texto 2? A palavra mudança. No livro, a mudança tem sentido de alteração. E no título tem um outro sentido, que se mudem, que se movam de lugar. Deu para entender? É a palavra mudar e mudança. Uma diz que é para mudar de lugar e a outra fala no sentido de alteração. Alterar a lei, mudança na lei, alterar a lei. Compreenderam? Digam que sim. Eita, quase não ouvi. Vamos seguir. Letra B. Que efeito de sentido o chargista pretende ao fazer o uso dessa ambiguidade? O que nós temos nesse texto aí? Nós estudamos essa semana sobre as figuras de linguagem. Ontem eu peguei as 3 principais que a gente usa: hipérbole, ironia e metáfora. E tem uma dessas 3 aí bem presente nesse texto 2, e é a ironia. Então,
Qual o efeito de sentido que o chargista pretendia com essa ambiguidade? A fala tem um tom de ironia e de sarcasmo. Por quê? Porque critica o comportamento dos proprietários de terra ao tratar de um assunto que é tão importante. Certinho? Vamos aí, número 7. Considerando o contexto em que a charge foi produzida, isto é, a votação para o pré-código florestal, como podemos interpretar as 3 charges? Agora nós iremos falar das 3. Então, escreva aí, charge 1, 2 pontos. O que nós podemos pensar sobre a charge 1? O que nós podemos interpretar? Devido à tensão do código pré-florestal, os animais já pensam em se mudar de lugar. Não é isso que a charge 1 está dizendo? Os animais já pensam em deixar suas casas. Então, escrevam aí sobre a charge 1. Você pode usar suas palavras, claro, com certeza, e deve. Na charge 2, o que é que nós temos? Nós temos aí a ironia, o cinismo das autoridades ao tratar de um assunto que é tão importante. Então, a ironia e o cinismo ao se tratar de um assunto tão importante na charge 2. E na charge 3, nós temos o que aí? A sigla SOS foi formada pelas árvores cortadas, que representam um sinal de alerta. SOS é uma sigla em inglês que significa salve nossas almas, salve nossas vidas, certo? Então, na charge 3, temos a sigla SOS, que nos aponta, que representa um sinal de alerta. Número 8, bem facinho, bem facinho, bem facinho. Na charge 3, a sigla SOS, o que ela significa? Acabamos de responder. SOS é pedido de socorro, nome abreviado de empresa ou código ambientalista? Claro, pedido de socorro. Marquem aí a letra A. Número 9. Vamos observar mais uma vez esses 3 textos. Vira a folhinha de volta. Olha aí para os 3. O que é que tem de diferente na construção da charge 2? O que ela tem de diferente da 1 e da 3? Tem alguma coisa aí de diferente que tem nela e não tem nas outras. E é o quê? O balão de fala. Acertou que colocou aí. Balão de fala, que é tão importante, tão presente, tanto nas histórias em quadrinhos, quanto também nas charges, né? Nós estudamos na unidade passada ainda na escola, nas aulas presenciais nós estudamos isso aí. Vamos ao próximo slide. Questão número 10. Pensando nas características das HQs e tirinhas estudadas nas unidades anteriores, que semelhança podemos apontar entre os 3 gêneros? Qual é a semelhança entre história em quadrinho, tirinha e charge? O que eles têm em comum? Uma coisa, a linguagem verbal, não verbal e mista. Não é isso, gente? Essas linguagens aí, verbal, não verbal e mista. Algumas vezes elas usam apenas uma, só verbal. Outras vezes elas usam só a não verbal, que é a imagem. Na maioria das vezes ela usa essa linguagem mista ou híbrida. Então, a linguagem verbal, não verbal e mista. Essa é uma característica comum às histórias em quadrinhos, tirinhas e charges. Número 11. O tema das charges sempre está vinculado a uma situação atual vivida no cenário social, político nacional ou internacional. Após ler as charges em questão, responda: se você não conhece o contexto em que uma charge é produzida, é possível entendê-la e interpretá-la? Não, a interpretação vai ficar limitada. É por isso que eu sempre tenho dito a vocês, enquanto nós estávamos em sala de aula, que nós precisamos nos inteirar daquilo que acontece no mundo. Por quê? Porque as informações que a gente recebe podem vir de várias coisas, inclusive das charges. Aí você olha para a charge e diz assim, mas que desenho feio, só tem toco de árvore. Não consegue perceber e analisar de maneira crítica que aquilo ali era o que sobrou das árvores e que aquilo ali formava um símbolo SOS. Por quê? Porque você não está inteirado.
nós precisamos nos inteirar do que acontece na política, porque nós somos diretamente afetados. O que acontece no mundo hoje, a crise sanitária que começou lá no Japão, me afeta hoje, que eu tenho que dar aula aqui tão distante de vocês, sem saber se vocês estão assistindo, sem saber se vocês estão conseguindo responder, sem saber se vocês têm dúvida ou não. E aí eu estou avançando o conteúdo sem saber uma resposta. E é por isso que eu fico tão feliz quando alguém vai lá e escreve alguma coisa. Professor, eu fiz. Professor, eu pensei isso, eu pensei aquilo. Porque senão eu fico aqui meio perdida. Certo? Número 12. Com base nas 3 charges analisadas, assinale as características que compõem esse gênero textual. Letra A. A finalidade da charge é apenas entreter o leitor. Certo ou errado? Errado, ninguém marca. Letra B. Faz uso de linguagem verbal e não verbal. Certinho, 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 certinho. Temos desenho, linguagem não verbal. Temos escrita, que é a linguagem verbal. Então, marca a letra B. Letra C. Faz uso apenas de linguagem verbal. Não, negativo. Nós temos as caricaturas, os desenhos exagerados. Letra D. Sua finalidade é fazer uma crítica social de algum fato. Certo. Marca a letra D. Letra E. Para atingir sua finalidade, faz uso do humor? Sim. Muitas vezes ela faz uso do humor. Ela usa diversos recursos estilísticos e também de desenho, né, para provocar esse humor através do exagero. Então, letra E está correta. Letra F. Não há necessidade de se saber o contexto em que a charge foi produzida. É erradíssimo. Eu preciso saber que contexto ela foi produzida para que eu possa entender. Nesse caso, eu disse para vocês que era uma charge do ano de 2012, quando estava tendo a votação do novo Código Florestal brasileiro. Né? Então, eu preciso entender em que momento foi esse para poder eu saber o que essa charge está querendo transmitir. Letra G. Existe o uso de figura de linguagem na charge? Sim. Então, respostas corretas B, D, E e G. Muito bem, corrijam. Vamos lá agora ampliar essa leitura. Tenho mais uma charge aí. E o pássaro fala para o outro. É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para ganhar dinheiro. Com o dinheiro eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. E aí o passarinho responde, tá, só não entendi porque são chamados de irracionais. Realmente, às vezes o ser humano tem cada atitude irracional, né? Porque ele age sem pensar. Vamos ver o que se pede a respeito dessa charge, página 94. Vou deixar aí essa imagem para que a gente possa estar sempre olhando para ela. Vamos dizer se é verdadeiro ou falso. Letra A. Eles, quando ele diz aqui, eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Eles é uma referência aos proprietários de terra que permitem o desmatamento? Sim ou não? É referência aos proprietários de terra? Não, é falso. Não são apenas os grandes proprietários que fazem isso. O interesse pode ser dos grandes proprietários, sim, mas não apenas deles. Então, eles não podem levar a culpa sozinhos, né? A gente também suja a água. A gente também consome os recursos naturais e polui o ar. Letra B. A charge é uma crítica específica à poluição da natureza. Está se falando em poluição da natureza, especificamente sobre poluição da natureza? Não. Está se falando em poluição da natureza, mas também é desmatamento. Vejam aí o caminhão levando as toras de madeira, né? Vejam o que sobrou da floresta. Então, não é apenas poluição da natureza. Então, a resposta da letra B é falso. Letra C. O autor da charge é favorável ao desmatamento. Você concorda que ele dá apoio ao desmatamento? Falso. Letra C, falso.
Lembre que a charge ela é uma crítica. Ele não está fazendo elogio aí para quem está devastando as florestas, não. Letra D. O pensamento do pássaro filho expressa uma crítica por meio da linguagem verbal. Ele diz, tá, só não entendi porque são chamados de irracionais. É uma crítica, gente? Usando linguagem verbal? Sim. No número 2, você vai agora corrigir as alternativas que você marcou como falsa. Você marcou como falsa A, B e C. Na letra A, o que tem de errado aí? Eles não é apenas proprietário de terra. Eles são todos os seres humanos. Eu e você, que às vezes fica embaixo do chuveiro, com o chuveiro ligado enquanto a gente se ensaboa. Deixa a torneira da pia aberta, sem estar com o prato embaixo. Que ao invés de varrer a calçada, fica com a mangueira aberta, varrendo com água. Então, eles aí não é apenas o proprietário de terra. Somos todos nós, seres humanos, que também estragamos aí o meio ambiente. Na letra B, o que tem de errado aí? Que essa charge não é uma crítica específica sobre poluição do ar. É sobre outras coisas também, como o desmatamento. Então, corrijam. E na letra C, o que tem de errado aí? Na letra C, é possível identificar por meio da observação do filhote que o autor ele condena esse comportamento destrutivo do homem, de poluir, de cortar árvores, de queimar florestas. Então, nós temos aí a letra C. O autor ele não é favorável ao desmatamento. Ele está criticando outras ações do homem também. Completem aí. Número 3. A crítica que o autor expressa por meio da linguagem não verbal pode ser identificada. Letra A. Na imagem que sobrou das árvores cortadas, presta atenção, vou voltar. Vamos observar apenas a imagem sem a linguagem verbal. Não precisa olhar para os balãozinhos de fala, só para as imagens. Vamos aí, a crítica do autor, só olhando para as imagens. Na letra A, ela é identificada na imagem do que sobrou das árvores cortadas? Sim. Ele está fazendo uma crítica quando ele coloca só essas imagens da árvore cortada. Então, marquem a letra A. Na letra B, a crítica pode ser identificada nas nuvens cinzas representando a poluição do ar? Sim. Ele fala que o homem polui o ar. Letra C. A crítica pode ser identificada num diálogo entre os pássaros? Não. Por quê? Porque o enunciado diz que não é para você olhar para a linguagem verbal, e sim para a linguagem não verbal. Letra D. A crítica pode ser identificada no caminhão carregado com os troncos das árvores cortadas? Sim. Está mostrando que é o homem que cortou e o homem que está levando aí para satisfazer e amaciar o seu ego. Ok? Então, resposta certa, A, B, D. Número 4. Explique o que expressa definitivamente o teor irônico da mensagem trazida pela charge. O pensamento do pássaro filhote, né? Sobre a racionalidade do ser humano. Esse aí foi o ponto mais irônico da charge. O pensamento do pássaro filho sobre a racionalidade do ser humano. Número 5. Que características faz esse texto ser classificado como charge? Primeira coisa, a crítica vinculada a um assunto social. Então, respondam. Crítica vinculada a um assunto social. Outra coisa presente aí que faz dela uma charge. A ironia, né? A figura de linguagem. A ironia, que com a ironia ele consegue obter o efeito desejado, consegue criticar e fazer com que o leitor consiga refletir sobre o assunto aí que ele acabou de colocar em pauta. Entendido, minha gente?
Nossa tarefa agora no caderno. Nós já vimos as figuras de linguagem, vocês já pegaram charges e colocaram a linguagem verbal, né? Colocaram lá crítica. Nós analisamos várias charges. É claro que eu estou guardando a cereja do bolo para a gente se ver pessoalmente, né? Semana que vem, pessoalmente assim, online. Estou guardando a cereja do bolo aí para segunda-feira com charges super atualizadas. Mas vocês sabem que para vocês comporem uma charge, e vocês já sabem que vão fazer isso, vocês também terão que desenhar. Temos grandes artistas aí, tanto no sétimo A quanto no sétimo B. E agora, a lição de casa no caderno. Você vai desenhar a sua caricatura. Nem pense em desenhar a minha. Por favor, desenhar a sua. Você vai pegar uma foto sua de rosto. Aqui está a foto de um jogador que é muito conhecido, Figo. Veja o formato do rosto dele, vamos analisar bem direitinho. Ele tem um rosto quadrado, mas também é um rosto alongado, percebem? Veja que ele tem um queixo quadrado, a boca é grande, o nariz é grande, mas os olhos são bem pequenos. Percebam que aqui na testa dele, o cabelo faz como se fosse um formato de coração, não é assim? E agora, temos que observar tudo isso na imagem. E é isso que você vai fazer. Separar uma foto sua e olhar bem direitinho os detalhes do seu rosto. Agora, no seu caderno, você vai botar lá caricatura. Não esqueça de colocar a data em cima, daquele jeitinho que eu gosto, certo? Título da atividade, caricatura. Agora, com o seu desenho em mãos, com todas as observações que você já fez, do formato do seu rosto, nariz, queixo, olho, orelha, o que você tiver de saliente, um sinal, uma pintinha, vamos começar o nosso desenho. Primeira coisa, você vai fazer um desenho oval. Essa é a base do seu desenho. Não vai ser difícil, eu nunca fiz trabalho difícil com vocês. Vamos seguir o passo a passo. Vou colocar aqui minha ponteira que toda hora sai. Vejam, aqui está o formato oval. Agora, nós vamos fazer duas linhas para dividir esse rosto. Vejam que é uma linha que não está tão proporcional, ela não está dividida no meio certinho. Essa linha você vai fazer com lápis bem de levezinho, porque depois você vai apagar. Veja que ele corta aqui e depois ele corta de cima até embaixo. Eu vou passar aqui só para quem não estiver enxergando, para perceber. Veja, ó. E aqui, ó, também não é um corte igualzinho de um lado do outro, certinho? Feito isso, vamos para o próximo slide. Você vai ter que estar com sua foto aí na frente e você vai fazer então o contorno do seu rosto. Veja o formatozinho do coração aqui na testa do cabelo dele que foi feito. Veja que ele tem uma entradinha, né? Ele tem algumas entradinhas assim. O queixo, ele é mais quadrado, ele é mais saliente e veja que o rosto dele é cheio de contornos. É claro que na charge a gente vai dar uma exagerada e agora você pode fazer isso. Então, trace aí o contorno do seu rosto por cima daquela base oval que você fez. Por enquanto, você não vai apagar os traços fininhos que você cortou o desenho. Nessa fase agora, você vai começar a desenhar os detalhes do seu rosto. A boca, lembra que eu falei que ele tinha boca grande? Então, veja que aqui ele fez uma boca bem grande. O nariz nem se fala, mas olha, o formato do olho já é menorzinho. Ele fez uma sobrancelha bem alongada, colocou aqui a orelha. Eu quero ver como é que você vai fazer você. Eu quero ver a lã, meu Deus do céu. Vamos exagerar para tornar nossa caricatura cômica. E eu prometo que na próxima aula eu vou mostrar minha caricatura também. Pronto, prontinho, aí está a caricatura. Ficou parecida, né? Com a foto. Veja que ele está mais exagerado, veja a ponta do nariz, quase bate no lábio, os dentes são grandes. Perceba que ele pegou o lápis e deu um sombreado aqui na barba para mostrar a barba. Vê que tem uma sombra aqui, ó, e ele fez essa sombra também. Por último, ele fez os detalhes do cabelo.
E é isso que você vai fazer, é isso que eu estou querendo com tanta ansiedade ver no caderno de vocês na segunda. Então, esteja com essa atividade pronta na segunda para que os colegas, para que a gente possa compartilhar com os colegas as nossas produções, tá bom, gente? Um bom final de semana para vocês e um bom estudo.